Certa vez o grande artista Pablo Picasso falou: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Embora quando ele disse isso, acho que não estava se referindo à recente onda de filmes e desenhos animados plagiados descaradamente. Os melhores artistas de desenhos animados se inspiram uns nos outros o tempo todo, mas tem umas empresas que só copiaram conceitos de desenhos animados bem-sucedidos para tentar ganhar dinheiro rápido. Não acredita em mim? Bom, desde Chop Kick Panda até, meu Deus, Gruber e os Caçadores de Fantasmas. Nossa, inacreditável. É hora de julgar alguns crimes contra a animação com os piores, mais estranhos e mais hilários plágios de desenhos animados de todos os tempos. Plano fracassado. Alguns de vocês que estão assistindo podem ter nascido depois de 2007, o que me faz sentir tão velho que parece que meus ossos estão se esfarelando. Mas pros millennials mais velhos como eu, vocês certamente estavam por aqui quando algo incrivelmente bizarro foi lançado na cultura ocidental. Tô falando sobre quando o lendário comediante Jerry Seinfeld, criador da série que leva o sobrenome dele e foi um dos sitcoms americanos mais bem-sucedidos de todos os tempos, decidiu escrever um filme infantil, o The Bee Movie. Pra resumir a trama, uma abelha decide processar a humanidade por roubar mel. Uma ideia bem maluca, né? Mas isso nem é a parte mais estranha, já que uma mulher literalmente se apaixona por uma abelha. O filme termina com uma mulher e uma abelha como um casal, co-administrando uma floricultura. E eles mostraram isso pras crianças. Sim, o final dos anos 2000 foi uma época bem estranha de estar vivo. Por mais insano que tenha sido o filme, ele arrecadou 293 milhões de dólares nas bilheterias. E assim inspirou pequenas empresas de animação a tentar capitalizar o hype de The Bee Movie, o que levou ao Plano Abelha, um mockbuster criado pelo Spark Plug Entertainment em 2007, o mesmo ano do lançamento de Bee Movie. Pelo menos Plano Abelha manteve a sua trama centrada em abelhas, sem um romance bizarro entre uma abelha e um humano, focando em uma abelha sendo tiranizada por uma cruel rainha abelha exigente de mel. Mas enquanto Bee Movie era brilhante e colorido, Plano Abelha tem alguma animação que parece combustível de pesadelo. O baixo orçamento pode ser visto em cada quadro, mas eles poderiam pelo menos ter evitado dar aos personagens olhos vermelhos demoníacos. Plano Abelha tem uma reputação impressionante de ser um dos piores filmes já feitos, e tá indexado pela Wiki de filmes terríveis por isso. E as críticas não economizam. Essa pessoa resumiu todos os problemas de Plano Abelha assim: a atuação é tão ruim, e a animação é tão ruim, e tudo é tão ruim, e meu Deus! Essa pessoa comparou a animação aos demônios da paralisia do sono que ela vê no pé da cama à noite. Já essa pessoa sentiu a necessidade de literalmente lavar os olhos com ácido depois de assistir. Essa crítica foi muito mais gentil, já que a sua única reclamação sobre o filme foi todas as abelhas nele. Já essa pessoa recomendava que você procurasse ajuda psiquiátrica se encontrasse prazer em ver esse filme. Mas de longe a minha crítica favorita do filme é essa: Plano Abelha literalmente arruinou a minha vida. 10 de 10. Por que será que eu tenho a sensação que foi o Jerry Seinfeld que escreveu essa? Fábrica de cópias. Jack Black é uma lenda da comédia e a sensação da dublagem por trás de Po, o protagonista de Kung Fu Panda, ao lado de lendas de Hollywood como Jackie Chan, Angelina Jolie, Lucy Liu e Seth Rogen. Esse filme estava destinado à grandeza. Agora a popular franquia lançou seu primeiro filme em junho de 2008 e desde então arrecadou mais de 1,8 bilhões de dólares em 3 filmes, com um quarto Kung Fu Panda em produção. Uma marca tão poderosa, não é surpresa que plágios baratos tenham aparecido mais rápido que um golpe de Kung Fu. Primeiro veio Little Panda Fighter, em novembro de 2008, menos de 6 meses depois de Kung Fu Panda ser lançado. Ele foi lançado diretamente para DVD. Pelo menos os roteiristas criaram uma trama original, que segue um panda gigante chamado Pancada, que sonha em se tornar dançarino profissional. Embora qualquer orçamento concedido aos roteiristas tenha sido pago com a qualidade da animação, com imagens 3D assustadoras, parecendo que os animadores de Kung Fu Panda foram forçados a fazer esse filme em situação de reféns. Mas por pior que tenha sido, nem mesmo esse remake é tão ofensivo quanto o plágio ainda mais estúpido, o Chop Kick Panda, um filme animado em 2D que plagiou totalmente a trama original, já que mostra um panda preguiçoso que sonha em se tornar um mestre de artes marciais. O que é ainda mais estranho é que o filme foi realmente lançado por uma empresa de yoga. Sim, em 2011, a Gaia Inc. deu uma pausa nos vídeos de tutoriais de yoga e meditação para um golpe rápido, ao lançar 3 plágios de filmes de animação embaraçosamente ruins. As outras infrações incluem o plágio de O Gato de Botas, da DreamWorks, o lançamento de
Puss in Boots, um conto peludo, assim como a cópia de Happy Feet, um musical animado sobre um pinguim dançante com o nome ainda mais irritante de Tappy Toes. Essa animação em 2D mostra um pinguim que descobre o poder do sapateado e o utiliza para lutar contra um caranguejo ermitão malvado. Como você poderia esperar, esse filme foi um fracasso para DVD. No fim das contas, a Gaia Inc. lutou para manter o interesse pelos seus filmes, mas deveria ter ficado só com as poses de yoga mesmo. Peixes Sagrados. Quando Procurando Nemo foi lançado em 2003, mais de 20 anos atrás, foi elogiado como uma obra-prima da animação. A história de um peixe palhaço superprotetor procurando por seu filho perdido arrancou corações em todo o mundo e encheu os bolsos dos seus produtores com incríveis 940 milhões de dólares nas bilheterias. De repente, houve uma enxurrada de mockbusters de filmes de família com foco em peixes, tentando se infiltrar no sucesso de Procurando Nemo. Mas um se destacou acima de todos, não só porque ele copiou a convenção de nome único de Procurando Nemo, nem porque os seus personagens eram cópias exatas dos de Procurando Nemo, mas porque ele combinou o tema de peixes com fé. Dê boas-vindas a Procurando Jesus. É isso mesmo, Procurando Jesus. Eu sei que parece que eu tô inventando isso, mas eu prometo que é 100% real. Procurando Jesus, lançado no ano de 2020, traz a história de dois amigos peixinhos que estão sempre rindo, o Muggles e o Joy, e as suas aventuras animadas em 3D. E eles contam histórias bíblicas para uma série de criaturas subaquáticas eternamente sorridentes. As cenas são todas estranhamente similares, cortando de um peixe para outro peixe, todos exibindo a exata mesma expressão, falando de maneira monótona sobre histórias bíblicas de uma forma que simplesmente parece miserável. Com uma impressionante pontuação baixa de 1.1 de 10 no IMDb, você pensaria que isso não pode ficar pior, mas fica, porque o diretor Jason Wright claramente não pensou que havia atingido o fundo do poço com um mockbuster horrivelmente ruim. Aí ele fez outro. Consegue adivinhar qual é o nome? Isso aí, é Procurando Jesus 2. São os mesmos peixes estranhos com mais histórias bíblicas. Filme que recebeu uma margem um pouquinho melhor de 1.2 de 10 no IMDb. Mas o que eu acho realmente engraçado é que Jesus andou sobre as águas. Então certamente o último lugar em que você ia encontrar ele é no fundo do mar. Versão árabe. Animações geralmente estão associadas à mídia infantil, mas se tem um programa que coloca a classificação para adultos na animação é o South Park. Olhando para um mapa mundi, você ia ter dificuldade de encontrar um país onde pelo menos um episódio de South Park não seja banido. Mas um dos países com proibição total da série inteira é o Kuwait, devido às piadas ofensivas de South Park sobre muçulmanos. E graças a essa proibição total do original, o Kuwait se safou lançando uma versão completamente pirateada do programa. Block 13 foi lançado em 2000 e reimaginou o elenco principal de South Park com meninos de ascendência árabe. Cartman foi substituído por Abu, e o clássico gorro trocado por uma táquia branca, que é um adorno religioso. Kenny foi substituído por Salom, cuja voz é abafada por um kefir vermelho ao redor da cabeça, ao invés daquele capuz laranja. Porém, o chapéu do Kyle ainda é usado pelo seu substituto em Block 13, o personagem Azuls, um chapéu de inverno bem estranho de se usar no deserto quente onde a sitcom é ambientada. Mas claro que os animadores plagiadores não tinham ideias próprias. Parecido com o South Park original, a série tratava de questões sociais relacionadas à população do Kuwait, mas diminuiu bastante o humor ofensivo para ser mais adequado para a família. Uma diferença notável é que Salom não morre em cada episódio, ao contrário do pobre Kenny. A série foi ao ar na Kuwait TV de 2000 a 2002 e produziu 3 temporadas. Embora o que seja verdadeiramente estranho sobre esse programa é que foi o primeiro desenho animado produzido na região ultraconservadora do Golfo Pérsico. E de todas as propriedades de desenhos animados, eles decidiram plagiar um dos desenhos mais ofensivos de todos os tempos. Uma reviravolta tão irônica que eu acho que os criadores do South Park até se orgulham um pouco. Tem algo errado. Se eu vejo um rato na cozinha de um restaurante, é claro que eu nunca mais como lá. Mas quando se trata de filmes animados, a gente deixa o nosso nojo por ratos de lado e todo mundo gosta de Ratatouille. O filme, lançado em 2007, conta a história de um rato, o Remy, que ajuda um chefe francês a cozinhar escondendo-se sob o seu chapéu enquanto o controla secretamente que nem um fantoche. Um sucesso estrondoso nas bilheterias, arrecadou mais de 600 milhões de dólares e ganhou um Oscar de melhor filme de animação. E como eu tenho certeza que você sabe agora, onde quer que haja um filme de animação de sucesso sempre tem um plágio. Nesse caso, o Ratatouille. Ratatouille ficou em produção por vários anos, mas esse plágio animado foi criado em apenas 4 meses pelo estúdio brasileiro de animação Vídeo Brinquedo. E isso se reflete na animação de baixa qualidade, com um filme que dura apenas metade do tempo do original, um total de 45 minutos. A trama segue vagamente um rato que se torna chefe e administra um restaurante. No meio do filme, um grupo de ratos começa a cantar tipo lá lá lá, ha ha ha,
de maneira repetida, enquanto os animadores tentam preencher tempo em um filme com metade da duração, como se eles não tivessem toda a trama do Ratatouille para roubar ideias. Você provavelmente está coçando a cabeça e se perguntando por que diabos esses terríveis filmes falsificados são feitos. Bom, o modelo de negócios por trás desses plágios de baixo orçamento é que eles são feitos muito rápido para serem lançados no mesmo mês que o original e surfar na sua popularidade. A maioria dos lucros vem de avós confusas que compram acidentalmente o DVD errado para os netos. E se isso já não fosse difícil o suficiente para os idosos, o mesmo estúdio também plagiou Up, o filme emocionante onde um senhor prende milhares de balões na sua casa para voar em uma aventura. Só que na cópia barata What's Up Balloon to the Rescue, eles nem se dão ao trabalho de animar vários balões, substituindo-os por um único balão gigante. Você pode achar que é muito inteligente para acabar assistindo a um desses filmes falsos, mas a maneira como esses mockbusters frequentemente enganam as pessoas para comprá-los é usando palavras semelhantes no título. Por exemplo, em 2012, foi lançada a terceira parte da popular série Madagascar da DreamWorks, chamada Madagascar 3, Europe's Most Wanted, a continuação de Madagascar Escape to Africa. E assim veio o plágio, Life's a Jungle, Africa's Most Wanted, um filme que traz a aventura de um cachorro de colete que se perde em um safari na savana. O uso de palavras semelhantes, o design de personagens e os cartazes dos filmes, centrados em uma gangue de animais na África, pode te enganar se você não estiver prestando muita atenção. Se você buscar na internet, a semelhança nas palavras pode acabar fazendo você comprar acidentalmente o filme errado. Portanto, sempre verifique 2 vezes o título e a produtora ao alugar ou comprar um filme. E se sentir um cheirinho de plágio, não compre. Família Amarela. As Kardashians podem querer ser a família mais famosa dos Estados Unidos, mas não tem bronzeado amarelo suficiente no mundo para que elas sejam tão famosas quanto a família no programa de desenhos animados mais duradouro de todos os tempos, Os Simpsons. A sátira leve da vida americana em desenho animado estreou pela primeira vez em 1989 e depois de 3 décadas ainda tá no ar, agora indo para sua 34ª temporada. Um dos elementos mais distintivos de Os Simpsons é como as piadas visuais da sequência de abertura mudam a cada episódio. Bom, você consegue notar alguma coisa diferente dessa vez? Não precisa ajustar a qualidade do vídeo porque os gráficos são bem ruins mesmo. Claro, isso não é uma abertura de Os Simpsons, mas sim de The Samsonadzes, um programa que o criador Shalva Hamishvili afirma ser um desenho animado completamente original sobre uma família da Geórgia, que reflete o humor e a cultura do país, exceto pelo sequenciamento de abertura que começa nas nuvens com o som de um coral, a música tema, os personagens todos com pele amarela e a cena de abertura que apresenta o icônico sofá marrom. Apesar da negação do criador, é óbvio que The Samsonadzes é uma cópia barata dos Simpsons. O mais chocante de tudo é que essa terrível animação foi permitida na TV até 2009. E eu lamento muito pelas pessoas na Geórgia, mas pelo menos em alguns aspectos The Samsonadzes tentou ser original. Bom, de certa forma, existem diferenças divertidas, como o papagaio verde apresentado proeminentemente na abertura, que na verdade é o animal de estimação da família, chamado Coque. O pai da família, Jella Samsonadze, trabalha em um banco em vez de uma usina nuclear, e ao contrário do Homer Simpson, ele tem uma cabeleira completa. E é o filho Gia quem é careca, ao contrário do cabelo espetado do Bart. A família é completada pela esposa Dodo, que tem cabelos castanhos em vez de azuis e usa maquiagem mais pesada que a da Marge, e a filha Chorena, que tem um corte de cabelo ruivo e tá mais interessada em garotos do que a inteligente Lisa, embora as duas compartilhem o vestido semelhante e o colar de pérolas. Mas só de olhar para os designs dos personagens lado a lado, você aprecia ainda mais a direção de arte dos Simpsons, já que os Samsonadzes parecem sacos de batata meio cheios. Semelhante ao programa original, The Samsonadzes deveria satirizar a cultura da Geórgia. Por isso tem essa cena bizarra com um corte abrupto, lá de 1992, onde todos estão vestindo roupas camufladas e segurando metralhadoras, que é uma referência à Guerra Civil na Geórgia, que ocorreu de 91 a 93. Em geral, The Samsonadzes é muito mais político que os Simpsons. Por exemplo, enquanto os Simpsons têm o Sr. Burns como vilão arquetípico, os vilões de The Samsonadzes são vários políticos russos, como em um episódio em que o presidente russo Vladimir Putin
Putin envia um espião para a Geórgia comentando sobre a tensa relação entre Geórgia e Rússia, pelo qual o programa recebeu muitas críticas. O que quer dizer que as pessoas realmente sentavam e assistiam essa animação terrível para perceber essas coisas. O pessoal tá de parabéns. Não é de surpreender que com a sua animação mal renderizada, The Simpsonades nunca alcançou a mesma popularidade que os Simpsons. E felizmente essa família amarela bizarra foi tirada de cena depois de apenas uma temporada. Bom, é como o Homer disse uma vez. You tried your best and you failed miserably. The lesson is never try. Reciclando ideias. Agora que a gente já viu alguns desenhos animados falsificados, você provavelmente está começando a ver falsificações por toda parte. É só pegar Shrek e Fungus the Boogeyman, certamente outro caso de plágio, né? Bom, na verdade não. Às vezes desenhos animados têm ideias incrivelmente semelhantes, como o filme de 2001 Shrek, baseado em um livro de imagens americano publicado em 1990, sobre um ogro verde horrível que se casa com uma princesa feia. Enquanto isso, Fungus the Boogeyman era um livro de imagens britânico para crianças, publicado ainda mais cedo, em 1977, e era sobre um monstro verde que sai assustando crianças. Depois do sucesso dos filmes Shrek, o livro original de Fungus foi adaptado para uma minissérie de TV em 2004, e agora a internet tá cheia de trolls verdes. Uma ideia completamente original, é coisa rara na animação. Frequentemente a fórmula básica de programas populares é continuamente reciclada. Por exemplo, um programa lançado em 1973 se chamava Goober e os Caçadores de Fantasmas. Você já sabe qual desenho animado esse programa tá plagiando, né? Se não, vou te dar algumas pistas. O programa apresenta um grupo de repórteres adolescentes para uma revista temática paranormal. Eles têm um cachorro grande e verde chamado Goober. Cada episódio mostra a gangue resolvendo um mistério fantasmagórico. Alguém aí já sabe? Isso aí, o Goober é um completo plágio do Scooby-Doo, mas aqui tá a reviravolta. Na verdade, ele foi produzido pela Hanna-Barbera, a mesma empresa que criou o Scooby-Doo original. A série original Scooby-Doo Where Are You? Começou em 1969 e foi até 1978. Depois disso foi desenvolvido em uma franquia como conhecemos hoje, com vários filmes, jogos de videogame e programas derivados. Mas a Hanna-Barbera sabia que tinha um desenho animado vencedor nas mãos, então eles retrabalharam a fórmula do Scooby-Doo várias vezes, de transformar Scooby-Doo em Goober até The Funky Phantom de 1971, que apresentava 3 adolescentes e seu cachorro que acidentalmente libertavam 2 fantasmas. Depois teve Clue Club, de 1976, que tentou duplicar o sucesso mostrando 2 cachorros falantes, mas falhou em garantir metade do interesse. Eles até trocaram um companheiro canino por um tubarão gigante em Tutubarão, que foi ao ar em 1975, mas fracassou igualmente. A Hanna-Barbera até recorreu a rimas para criar um personagem tão popular quanto Scooby, com The New Shmoo, lançado em 1979, um programa que apresentava uma criatura metamorfa chamada Shmoo, que ajuda uma gangue de adolescentes a resolver mistérios. Mas assim como um Scooby-Doo falsificado, nenhum desses programas capturou a essência original, e todos foram cancelados depois de uma temporada. Afinal, só tem um Scooby-Dooby-Doo. Coquinho irritante. Se eu te perguntasse quem vive no abacaxi mora no mar, todo mundo ia saber a resposta. É o Bob Esponja Calça Quadrada, um programa sobre uma esponja marinha alegre e as suas aventuras com amigos marinhos na fenda do biquíni. É uma das franquias de desenhos animados mais bem-sucedidas de todos os tempos, tendo corrido por 13 temporadas e vendido mais de 13 bilhões de dólares em mercadorias. Devido à sua incrível popularidade, você sabe que uma cópia era inevitável em algum momento. E em 2006, Fred Coquinho e a Ilha das Frutas apareceu. À primeira vista, você pode dar esse programa o benefício da dúvida e assumir que é um conceito original. Afinal, se trata de um coco em uma ilha de areia, habitada inteiramente por personagens de frutas falantes. Mas entre o tema tropical e a personalidade constantemente feliz e infantil do Fred Coquinho, logo fica claro que isso é uma cópia do Bob Esponja. O Fred Coquinho é o Bob Esponja, se a personalidade do Bob Esponja fosse elevada a 10, mas sem momentos de autoconsciência ou um Lula molusco mal-humorado para colocá-lo no seu lugar. Esse coco é tão irritante que até os outros personagens do programa o insultam. Quando perguntado sobre o Fred Coquinho, o personagem Limãozinho responde: ele tá acordado e parece perigosamente amigável. Os outros personagens estão ansiosos para evitar o Fred Coquinho a todo custo, muito provavelmente porque ele passa o programa inteiro os aterrorizando. O programa é baseado na habilidade de Fred Coquinho de criar qualquer coisa que ele imagine na realidade, resultando em caos para os outros habitantes da ilha. A maioria das criações do Fred Coquinho é baseada em trocadilhos que irritam os outros personagens, como por exemplo, criar uma
tempestade tropical. Parece bem irritante. Tão irritante que até o dublador dele odiava. Rob Paulsen foi abertamente crítico em relação ao personagem, se referindo ao programa como uma cópia descarada do Bob Esponja. O que levanta a questão: quem é que gosta do Fred Coquinho? Bom, considerando que o programa foi cancelado depois de 13 episódios, provavelmente a resposta é ninguém. Parece que não demorou a mandarem o criador desse programa catar Coquinho. Eu sei, parece que os meus trocadilhos não são lá muito melhores do que os desse desenho. Hora de plágio. De The Walking Dead a The Last of Us, a TV tá cheia de programas pós-apocalípticos, mas animar uma sociedade pós-apocalíptica não parece ser a melhor ideia para um programa infantil. E ainda assim, o cenário imaginativo da Terra de Ul se tornou um programa de sucesso, com as aventuras de Finn e seu amigo meio cachorro, meio macarrão, o Jake. Hora de Aventura foi um dos programas de sucesso do Cartoon Network, atraindo 3 milhões de espectadores por episódio. Também foi aclamado pela crítica, ganhando 8 prêmios Emmy do horário nobre durante seus 283 episódios de exibição, de 2010 a 2018, com a série gerando toneladas de livros derivados, quadrinhos e videogames. Não é surpresa que também tenha manifestado sua própria cópia, uma animação chinesa conhecida como The Legend of Lucky Pie. Os dois desenhos apresentam estilos de animação similares e personagens principais que empunham espadas e adoram lutar contra monstros e embarcar em aventuras, com Jake o cachorro e Lucky o cavalo, ambos possuindo poderes de metamorfose corporal. Embora Jake possa se transformar em qualquer forma que deseje, Lucky só consegue se transformar de um cavalo antropomórfico em pé para um cavalo de 4 patas normal. Outra diferença é que o co-líder de Lucky Pie é uma coruja antropomórfica, conhecida como a Pie, embora o seu design claramente se assemelhe ao do Finn, com uma cabeça espetada branca copiando o chapéu característico dele. A Pie também copia a personalidade de Finn, sendo ardente para enfrentar monstros, mas tímido com as meninas, embora isso possa ser apenas uma regra universal de qualquer garoto de 12 anos. Os dois programas também têm um elenco maluco de personagens secundários, baseados em folclore e alimentos. Um paralelo óbvio entre os dois programas é a Princesa Jujuba de Hora de Aventura e o Guerreiro Morango de Lucky Pie. Lucky Pie até faz referência ao cenário de Hora de Aventura nele. Embora a Hora de Aventura aconteça na Terra de Ul, Lucky Pie é ambientado no mundo de Mushroom Star, uma referência à Guerra dos Cogumelos em Hora de Aventura, que criou a sociedade pós-apocalíptica da Terra de Ul. Os dois programas apresentam temas de amor fraternal, amizade e coragem para defender suas crenças. Mas enquanto Hora de Aventura tem um estúdio inteiro de animadores trabalhando nele, Lucky Pie é um trabalho de amor criado por um grupo de animadores chineses independentes, cansados dos desenhos animados bregas mainstream chineses. Eles desenvolveram o programa sem o respaldo de um estúdio e garantiram grande parte do seu financiamento por meio de fãs no Patreon. E esse orçamento mais apertado se reflete no estilo artístico mais relaxado da série. Enquanto Hora de Aventura é conhecido por suas linhas finas, polidas e suaves, as linhas de Lucky Pie são mais grossas, mais trêmulas e têm uma qualidade desenhada à mão. A aparência do programa tem cores terrosas mais suaves do que a estética de arco-íris pastel famosa de Hora de Aventura. Embora isso tornasse uma espécie de homenagem caseira à Hora de Aventura, Lucky Pie só foi exibido de 2015 a 2018, com um total de 5 episódios produzidos. Portanto, esses animadores chineses pegaram Hora de Aventura e fizeram sua própria versão. Nesse caso, parece menos uma cópia descarada e mais que a imitação é a mais sincera forma de elogio. Gangues Animais. Pegue 4 palavras aleatórias que não tenham nenhuma relação uma com a outra. Mutante, adolescente, tartaruga e ninja. Elas podem soar como as hashtags aleatórias de um TikToker tentando se tornar viral. Mas junte-as e você tem um programa de sucesso. As tartarugas ninja adolescentes mutantes. Assim, sem contexto, parece incrivelmente besta, mas os criadores Kevin Eastman e Peter Laird fizeram esse título maluco funcionar. A ideia surgiu quando os dois artistas de quadrinhos estavam de bobeira, e Kevin desenhou uma tartaruga usando uma máscara e segurando num tchaco. Eles acharam a mistura entre o réptil famosamente lento e a velocidade e agilidade de um ninja, uma combinação engraçada. Eles desenvolveram a ideia e criaram uma equipe de 4 tartarugas, cada uma especializada na sua própria arma. E assim nasceram Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, batizados em homenagem aos artistas favoritos da dupla, começando como uma linha de quadrinhos indie em 1984 pela Mirage Studios. 3 anos depois, a ideia engenhosamente inovadora foi adaptada para um desenho animado de enorme sucesso. Ambientada na cidade de Nova York, a série acompanha as aventuras das tartarugas ninjas adolescentes mutantes enquanto elas lutam contra criminosos, e retrabalhou o quadrinho original mais sombrio em um desenho animado leve e cheio de piadas. Em 1990, a série era exibida diariamente em mais de 125 estações de TV, seguindo o sucesso
sucesso do desenho animado, as Tartarugas Ninjas foram licenciadas para a Playmates Toys, que produziu uma variedade de brinquedos, incluindo 400 itens. E esses brinquedos foram adquiridos pelas crianças, com um total de 1,1 bilhão de dólares vendidos entre 1988 e 1992. Então, com esse sucesso incrível, não é surpresa que outros tenham tentado replicar a fórmula de sucesso. Tudo que você precisa é de um adjetivo de ficção científica, uma arte marcial e um animal antropomórfico. Não é muito difícil, né? Bom, em 1990 o primeiro programa de cópia apareceu, Gatos Samurais Pizzaiolos. Ironicamente, esse desenho animado foi produzido no Japão. A cultura que inspirou as Tartarugas Ninja estava agora criando uma franquia similar própria, dessa vez substituindo as Tartarugas Ninja mutantes por gatos samurais semi-ciborgues. E essa não foi a única ideia que eles copiaram. Sabe-se muito bem que as Tartarugas Ninjas adoram pizza, mas os gatos samurais levam isso a um novo patamar, já que os personagens do desenho trabalhavam numa pizzaria. Mas pra ser justo, esse desenho animado não tentou esconder de onde veio a influência. No primeiro episódio tem uma menção a um asilo para tartarugas ninja idosas. Um senhor tartaruga idoso até aparece no tema de abertura do programa, com uma frase que diz: "Eles têm mais pelos do que qualquer tartaruga já teve." Certamente uma alfinetada ao programa rival, mas também meio besta. E se já não fosse óbvio o suficiente, o senhor tartaruga até repete o famoso bordão das Tartarugas Ninjas, Cauabanga. O desenho mergulhou na sua natureza paródica, com muitas piadas autorreferenciais, tirando sarro de si mesmo e das Tartarugas Ninja, e até zombou de outros aspectos da cultura pop, como um personagem chamado Batcat, em referência ao Batman. Foi um sucesso cult entre os fãs de anime no Japão, e uma adaptação em inglês até foi licenciada para lançamento na América do Norte. Essa série pegou a inspiração e a fez sua, tornando-a livre de ser uma cópia total, mas ajudou a abrir caminho para muitos outros programas de cópia. Por exemplo, Street Sharks, que parece mais tubarões se arrastando pela rua, e não ágeis lutadores contra o crime. Mas esse programa resolveu isso ao se apoiar no elemento adolescente mutante para criar sua própria história, enquanto nossas Tartarugas Ninjas favoritas se transformaram depois da exposição a um lodo radioativo. Os Street Sharks são resultado de um dispositivo que muda genes, no qual 4 garotos adolescentes são transformados em sereias ao contrário, cabeças de tubarão em corpos humanos. Em vez de seguir uma vida no mar, os novos híbridos de tubarão lutam contra o crime, muito parecido com as Tartarugas Ninja. De 1994 a 1997, 3 séries seguiram as aventuras de Ripster, Jabs, Trix e Big Slammo. O programa copiou o amor das Tartarugas Ninjas por esportes radicais, com os heróis tubarões usando skates, patins e motor para viajar pela cidade. Mas apesar de todas as cópias, os tubarões nunca alcançaram o mesmo sucesso das tartarugas, embora o programa tenha lançado a sua própria linha de brinquedos, combinando tubarões de brinquedo com algumas das piores tendências de moda dos anos 90. Meu Deus, que é esse calção? Mas de longe a cópia mais preguiçosa das Tartarugas Ninjas tem que falar isso aqui mesmo, é muita vergonha alheia. Kung Fu Dino Posse, lançado em 2009, quase 20 anos atrasado pra festa. Talvez eles tenham pensado que tinha passado tanto tempo que ninguém ia notar que isso era surrupiado das Tartarugas Ninja. Até a história de fundo foi montada de forma desajeitada, já que apresentava um grupo de 4 dinossauros que foram congelados na última era do gelo, e depois descongelados retomaram as suas habilidades de Kung Fu para combater o crime. Só que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos, bem antes de qualquer uma das eras do gelo no mundo. Além disso, Kung Fu teve origem há 4.000 anos na China. Então, de acordo com esse programa, os dinossauros inventaram Kung Fu. Mas mesmo que isso fosse lógica de desenho animado, as crianças não compraram. E assim como os dinossauros de verdade, o programa também foi extinto, depois de apenas uma temporada. Mas essa é só uma pequena seleção das cópias de Tartarugas Ninjas com outros animais mutantes combatendo o crime, que variam de vacas no Velho Oeste em cowboys de Mumesa, cachorros em supercães e até mesmo ratos em Ratos Motoqueiros de Marte. Você já viu algum desses desenhos? Me conta aí nos comentários. Ou se você é um fã leal das Tartarugas Ninjas originais, então mostra o seu apoio clicando no botão de curtir. Uma cópia descabrada. Qual é a sua bebida favorita? Que tal um Gatorade de leite de cabra? Ou um milkshake de leite de cabra? Bom, acho que a minha propaganda não tá ajudando muito a experimentar, né? Provavelmente não, já que leite de cabra dificilmente parece apetitoso, o que torna bem difícil de vender. Mas se você quiser vender coisas para crianças, uma ótima maneira de fazer isso é através de um desenho animado. Brilhante, colorido e divertido, as crianças vão comprar qualquer coisa se ela for transformada em desenho. E assim, a empresa chinesa Sunny One Food decidiu promover sua marca de leite de cabra Miracle Star,
Star, através de um desenho animado, chamado A Estranha, Maravilhosa e Encantadora Estrela. Só que criar um desenho animado original é difícil, então essa empresa pegou um atalho e copiou completamente o incrível mundo de Gumball. O programa do Cartoon Network foi ao ar de 2011 a 2019, e gira em torno do gato antropomórfico Gumball e suas aventuras com seu irmão adotivo Darwin, um peixe dourado que tem pernas. Tá aí uma frase que eu nunca pensei que eu ia dizer. Mas o resto da família de Gumball é tão aleatório quanto, já que envolve a sua irmã coelha Anaís e o seu pai, que também é um coelho. Já a série chinesa traz o bode antropomórfico chamado Kiki, que tem um sapo de estimação falante chamado Quack, que vive com ele no apartamento de sua família. O pai e a mãe de Kiki são bodes, mas não tem uma figura de irmãzinha, uma referência sinistra à política de um único filho na China. Mas enquanto o Miracle Star pode ter trocado as espécies dos animais, o estilo de arte e direção em si é uma cópia exata, quase quadro a quadro de Gumball. Basta dar uma olhada nessas cenas lado a lado, com design e cenário idêntico, além dos personagens executando as mesmas ações. Os criadores de Miracle Star nem se deram ao trabalho de escrever suas próprias histórias, só copiaram e colaram roteiros de Gumball. A série Miracle Star foi ao ar de 2014 a 2017, com um total de 12 episódios transmitidos antes de ser cancelada devido a críticas negativas. Não surpreende que Miracle Star não capturou o mesmo charme do original Gumball, e com uma atitude justíssima, o original Incrível Mundo de Gumball abordou a polêmica cópia da forma mais divertida possível. Eles lançaram um episódio chamado Os Imitadores, onde Gumball e Darwin ficam confusos ao conhecerem um bode chamado Titi e um sapo chamado Ribbit, dois irmãos que copiam tudo que os dois fazem e dizem. Então eles descobrem que essa família imitadora tá ganhando dinheiro na internet os imitando. Bom, pelo menos Gumball deu a última risada. Qual desses terríveis programas de cópia você achou pior? E por outro lado, tem algum programa falsificado que você achou que poderia ser melhor que o original? Me fala nos comentários e obrigado por assistir.